Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, 8 de novembro de 2023, nós estamos na 31ª semana do Tempo Comum. O Evangelho nesse tempo ele vai ficando cada vez mais longo, até o tempo do Advento. Nós vamos ouvir alguns trechos longos do Evangelho. Vamos ouvir então o Evangelho de hoje, que continua sendo apresentado a nós por São Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar um alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, hoje bastante exigente. Contemplamos Jesus no caminho até Jerusalém, onde ele vai entregar sua vida para a salvação de toda a humanidade. Então, hoje ela apresenta aqui o modelo do verdadeiro discípulo. O discípulo, para andar com Jesus, deve preferir a Deus em primeiro lugar. O discípulo, para andar com Jesus, deve ter uma mentalidade de um homem, de uma mulher nova. É esta a finalidade das construções que o Senhor expõe e propõe aos que o seguem na sua ascensão a esta cidade do seu sacrifício, a cidade da paz. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue, é o seguidor. O apóstolo é aquele que é enviado, o discípulo é aquele que segue as pisadas do mestre, segue o caminho com ele, pensa como ele e vive como ele. É por isso que o profeta Isaías 55:8 diz: Meus pensamentos não são seus pensamentos e os meus caminhos não são seus caminhos. Então, andar com Deus é uma mudança de caminho, uma mudança de pensamento, de mentalidade. Nós ouvimos claramente de Cristo que as coisas da terra Deus deve estar em primeiro lugar. As nossas escolhas devem ter Deus em primeiro lugar. Hoje o Senhor fala-nos com termos bem claros que o verdadeiro discípulo deve amar a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma, como diz lá o Êxodo 20, no versículo 1. Todo esse amor deve ser dado ao Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, até mesmo do vínculo familiar, inclusive aqueles mais íntimos, do esposo e da esposa, dos filhos. Se alguém vem a mim, mas não me prefere, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deus ocupa o primeiro lugar na vida do verdadeiro discípulo.
Santo Agostinho nos diz: respondamos ao Pai e à Mãe, eu vos amo em Cristo, não no lugar de Cristo. O seguimento precede, inclusive, ao amor pela própria vida. Seguir Jesus até o fim implica abraçar a cruz, e nós sabemos, sem cruz não há discipulado. O chamamento de Cristo nos exorta à prudência, quer dizer, a virtude que dirige a atuação adequada. Quem quer construir uma torre, a edificação da sua vida, ou quem sai para guerrear o combate diário da nossa vida, deve calcular primeiro se é possível. É claro que com os recursos humanos é impossível, mas com Deus tudo é possível. Então, o fato de colocar Deus em primeiro lugar, a construção da torre, podemos dizer, a edificação da nossa nova vida em Cristo deve ser com Ele. Deve ser planejado, porque seguir o Cristo não é fácil, mas não é impossível. Outra frase de Santo Agostinho também que ele diz: é tão difícil te seguir, mas é impossível, não te seguir. Então, é difícil andar com Cristo, mas é impossível viver sem Ele. Precisamos estar na presença dEle. Aqui, quando eu falo impossível, você poderia dizer, mas e a pessoa que não tem fé? Mas aquela vida daquela pessoa que não tem fé só é possível por causa de Cristo, por causa de Deus. Sem Deus ele não seria nada. Mesmo que ele não crê, tudo na vida dele depende de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, tem paciência com o ateu, com aquela pessoa que não crê, com aquela pessoa que vive longe, esperando que um dia ela possa encontrá-lo. Deus abençoe o seu dia.